Bem-vindo ao nosso 8º vídeo da série de 10 aulas de como você se tornar um cake designer de sucesso. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre pré-coberturas. Por que eu devo utilizar ou não a pré-cobertura? Por que a gente utiliza pré-coberturas nos bolos com pasta americana, coisa que geralmente a gente não utiliza em outros bolos? E quais as pré-coberturas que tem aí no mercado que você pode utilizar, quais opções que você pode utilizar aí no seu bolo? Então a pré-cobertura, como o nome fala, é pré-cobertura, uma coisa que você vai colocar entre o bolo e a sua cobertura. O porquê de usar uma pré-cobertura? Geralmente a gente utiliza uma pré-cobertura porque o bolo, vamos dizer assim, quando a gente monta o bolo, dependendo da técnica que você usa, o bolo ele tem algumas imperfeições. Então a pasta americana não tampa imperfeições, né? Então o que acontece? Imagina que você vai fazer um bolo com chantilly. Aquele bolo ficou meio tortinho, aí você vai e coloca um pouquinho mais de chantilly de um lado, põe menos do outro, vai equilibrando ali. E quando a pessoa olha aquele bolo com chantilly, ela vê que ele está certinho, porém, dentro da fatia vai ter fatia que vai ter mais chantilly, vai ter menos chantilly, buraquinho que vai ter no recheio, se for alguma diferença, a pessoa não vai notar no bolo com chantilly. E quando a gente vai trabalhar com a pasta americana, isso não acontece. Porque eu não consigo abrir a pasta um pouco mais grossa, onde está com um pouquinho mais de defeito, um pouquinho mais fino do outro lado. Eu vou abrir a pasta toda na mesma espessura e aí depois vou cobrir o bolo. Então, quando eu cubro o bolo com a pasta da mesma espessura, se tem um buraco no meio do bolo, então a pasta ela vai cobrir, não vai tampar esse buraco, ela vai cobrir realmente o buraco e vai ficar a marca do buraco. Então, para tampar essas imperfeições, nós utilizamos alguma pré-cobertura. Há centenas de pré-coberturas, eu vou falar algumas aqui que você pode utilizar, né? E aí o que vai acontecer? Uma das coisas principais que vai levar em consideração qual o tipo da pré-cobertura é realmente uma questão meio de gosto e cultura. Tem pessoas de determinados lugares que usam um tipo e tem pessoas de outros lugares que usam outro tipo. Tem alguma regra, tem que ser essa, tem que ser aquela? Não tem. Você pode utilizar a que você quiser. Uma das pré-coberturas que se usa há muito tempo já é o quê? Então, uma das pré-coberturas que são bem antigas que você pode utilizar é o quê? É uma argamassa. O que é a argamassa? É uma argamassa da parede que você vai comprar no depósito? Não. É uma massa que você vai fazer com o farelo do bolo. Então, sempre tem sobras de bolo ou você pode assar um bolo especificamente para isso. Vai misturar esse farelo de bolo com alguma coisa que dê consistência. Doce de leite, pode ser um ganache, pode ser uma geleia sem pedaços de fruta, uma geleia de brilho. Você vai misturar essas migalhas, vai esfarelar o bolo, misturar ali para depois até formar uma massa. Essa argamassa, ela tem que se formar como se uma textura que você consiga modelar, como se você conseguisse modelar na mão uma bolinha, por exemplo. É a mesma massa do cake pop. Quer aprender uma massa de cake pop que serve para argamassa? Pode clicar aqui nesse vídeo depois que eu ensino tudo passo a passo para você, ok? Então o que acontece? Você vai fazer essa argamassa e depois vai colocar essa argamassa no bolo. Você vai aplicando no bolo em todos os lugares que tiver imperfeição, você vai colocar e depois você vai alisando com o alisador para depois tirar todos aqueles buraquinhos, as imperfeições. Depois disso, você vai cobrir o bolo com a pasta. Essa é uma das opções. Outra opção é o glacê mármore. O glacê mármore, tradicionalmente, ele é feito como o glacê real, a receita do glacê real, só que no lugar de usar açúcar impalpável, você vai utilizar glaçúcar, no lugar do açúcar impalpável. Então, a receita é a mesma, você pode seguir do glacê real, que é tradicional. Eu ensinei já o glacê real, inclusive aqui na série. Você pode utilizar aquela receita, só que coloca glaçúcar e aí você vai colocando glaçúcar numa quantidade até que você também consiga modelar com esse glacê, até que você consiga pegar na mão e depois você vai aplicar esse glacê também no bolo para tirar todas as imperfeições. Outra opção que você tem é o ganache, que está sendo muito utilizado atualmente. Você vai fazer um ganache de chocolate e depois vai aplicar também no bolo. Aí tem técnicas de aplicação que você aplica com a espátula, enfim, tem réguas que você pode utilizar, discos também de acrílico, aí tem várias técnicas que você pode utilizar com o ganache também. Então você pode aplicar o ganache na lateral do bolo. E também você pode utilizar outra técnica que algumas pessoas utilizam, que é passar o glacê real mesmo. Passa o glacê real no bolo, depois que passou o glacê real no bolo, ele vai secar
vai formar uma camada durinha, depois que passar essa camada ficar bem firme, aí sim você vem com a pasta americana e cobre por cima. Como eu falei, não tem o que é o ideal, o ideal é o que você vai utilizar. Assim, nos Estados Unidos usa uma cobertura que era base de gordura, né, que é a base de gordura vegetal, que chama-se frosting, e eles passam esse frosting em todo o bolo também para poder cobrir depois com a pasta. Então, cada lugar, cada pessoa, o seu cliente ou a técnica que você vai eleger para utilizar é o que vai definir qual a cobertura que você vai utilizar. No Nordeste do Brasil, por exemplo, as pessoas gostam muito de comer o glacê mármore, né? Gostam porque ele fica azedinho e tudo mais, que eles têm lugares, por exemplo, em Pernambuco, que chama-se açúcar. Então as pessoas gostam dessa cobertura, então geralmente as pessoas aqui gostam de utilizar porque as pessoas gostam de comer essa pré-cobertura. Então aí você pode eleger qual que você quer utilizar aí para o seu bolo e qual que vai se adaptar mais ao seu paladar e ao paladar do seu cliente. Por exemplo, tem gente que não gosta de chocolate. Então para você fazer a cobertura com ganache, não é bacana você fazer para esse tipo de cliente, porque ele não gosta muito de chocolate. Então aí você vai eleger qual que você deve utilizar. Espero aqui ter sanado todas as suas dúvidas. Tem alguma dúvida sobre coberturas? Qual cobertura você deve utilizar? De clima, alguma coisa? Ficou alguma dúvida aqui? Se ficou, pode deixar os comentários aqui embaixo, que depois eu vou responder todos os comentários para vocês. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Então se inscreva agora mesmo. Clique no sininho para receber uma notificação toda vez que tiver uma novidade por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que querem se tornar cake designers, querem fazer bolos lindos aí para encantar os seus clientes. E eu também aguardo você na nossa próxima aula. Nossa próxima aula é a nossa 8ª aula. É isso mesmo? Nossa próxima aula é a nossa 9ª aula. E você fazendo o bolo, cobrindo o bolo, aquele bolo todo lindo. E aí, como você vai estruturar esse bolo? Na nossa próxima aula eu vou dar dicas de como você pode estruturar os seus bolos para que eles cheguem perfeitos na festa do seu cliente. Então, encontro marcado na nossa próxima quinta-feira, nossa 9ª aula, como estruturar bolos.